Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família, toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal Teshuvá Total e hoje é terça-feira. Alô, terça-feira, é dia de Momento do Hebraico, muito bem, Momento do Hebraico, segunda temporada, onde estamos estudando as Meshalim Yeshua, as parábolas de Yeshua. Estamos na 13ª parábola de Yeshua. Essa temporada já está quase chegando ao fim, logo logo será concluída, para depois nós iniciarmos a terceira temporada, que ainda não temos um tema específico para a terceira temporada. Esse tema será submetido a vocês. Nós escolheremos 3 temas diferentes e vamos submeter a vocês, como fizemos com as parábolas de Yeshua, que vocês votaram. E aí nós vamos, a depender da votação, né? Nós vamos ter a terceira temporada sobre o tema que vocês escolherem, tá bom? Devemos ter, além dessa parábola de hoje, mais 1 ou 2 parábolas, e assim nós iremos fechar esse ciclo da segunda temporada, tá bom? Mas o Momento do Hebraico vai continuar da mesma forma, com o mesmo propósito, trazendo textos em hebraico, com as traduções, como sempre fazemos aqui. Porém, nós vamos ter um outro tema. A primeira temporada foram as Parashot HaShavua, as porções da semana da Torá. A segunda agora as parábolas e a terceira, logo logo a gente vai saber. Nem eu sei ainda, só o Eterno sabe. Baruch Hashem. Então, nessa noite, abra o seu coração para mais um Momento do Hebraico. Hoje nós iremos estudar uma parábola muito especial. Ela é pouco conhecida, diga-se de passagem. Porém, muito bonita, muito especial o conteúdo dela, a mensagem dela, os ensinamentos dela. E é uma linguagem muito complexa, muito difícil. Nós veremos palavras novas e palavras que pouco aparecem na Escritura Sagrada. Então, quando as palavras aparecem poucas vezes, elas acabam se tornando difíceis, né? Complexas. Dificuldade mais complexa para se compreender, porque você não vê muitas palavras, você não consegue ver essas palavras aparecendo o tempo inteiro na escritura, e dessa forma você não tem você não acaba se familiarizando com elas. Eu vou trazer para vocês todas elas nessa noite. Abençoado seja o Eterno. Essa é a parábola dos 2 devedores. Os 2 devedores. Mas por que tem aí uma mulher segurando os pés de um homem? O que essa mulher está fazendo aí? O que tem a ver? Se são os 2 devedores. Porque a parábola trata-se dos 2 vendedores. Dos 2 devedores, não vendedores. Dos 2 devedores. Mas essa mulher foi quem deu início a essa parábola. É por isso que eu coloquei aí a imagem dela. Nós vamos entender isso agora porque nós vamos ler o contexto. Essa parábola se encontra em Lucas, pelo qual, inclusive, é o que mais aparece, né? Lucas é o que mais tem parábolas. Se você se lembrar aí dos momentos do hebraico, a maioria foi Lucas. A maioria. Lucas capítulo 7, verso 36. Lucas capítulo 7, verso 36. Diz assim, vamos lá palavra por palavra, como você já está acostumado. Pegue seu papel, a caneta aí, seu caderno. Preste bastante atenção. Ve'achad ha-perushim. E um dos fariseus, perushim, plural de parush, nós já tivemos um momento do hebraico nessa segunda temporada. O título é O Fariseu e o Publicano, dedicado totalmente a esse tema. Se você não assistiu, eu
te encorajo a assistir para você entender a questão dos fariseus, tá bom? Não vou explicar nada aqui, porque não teremos tempo para isso, e já explicamos. Ve'ahad ha-perushim, e um dos fariseus, Kará-lo, chamou a ele, falando de Yeshua. Perceba que você nunca vai ver nos evangelhos nenhum saduceu chamando Yeshua para comer na casa dele. Como também você não vai ver nenhum essênio chamando Yeshua para comer na casa dele. Mas observe quantos perushim o chamaram para comer, para sentar à mesa. Vocês estão entendendo? As pessoas não percebem isso. Esse aqui não é o primeiro, são vários. Vários fariseus chamam Yeshua para comer na casa. Convidam ele. Você acha que um fariseu ia convidar um essênio para ir para sua casa? O essênio nunca ia querer, para começar. Segundo, um fariseu chamaria um saduceu para ir para sua casa? De jeito nenhum. Eles são completamente, entre aspas, inimigos, né? Por causa das divergências irreconciliáveis sobre teshuvá, sobre arrependimento e sobre, principalmente, ressurreição dos mortos. Mas os fariseus não tinham nenhum problema de chamar Yeshua. Por quê? Porque ele era um mestre. Ele era chamado Rabi. Ele era um mestre. E quem é que era chamado de Rabi, se não os perushim, os fariseus? Quem ensinava ao povo, se não os fariseus? Quem estava com o povo? Quem abraçava o povo, se não os fariseus? Mas, para mais informações, repito, assista o fariseu e o publicano. Então, Kará-lo, chamou ele, lavou para entrar, le-echol ito, para entrar, para comer com ele, lachem, ou lechem, pão. Não quer dizer que a refeição é exclusivamente pão, mas pão no sentido de alimento. Tem pão? Tem pão. Sempre tem pão na mesa do judeu. Sempre tem pão, até os dias de hoje. O pão é o principal alimento. Tanto que ele é exatamente o título, o que resume todo alimento sólido. Podia ter pão, podia ter peixe, podia ter saladas, molhos, pastas, azeitonas, figos, romãs, uvas e, sem dúvida, vinho. Sempre tem. Essas eram as refeições tradicionais, tá? No primeiro século, eles não tinham costume de comer carne de boi, vaca ou qualquer outro animal. Somente em períodos festivos, como Pêssar, por exemplo, se comia o cordeiro de Pêssar. Fora isso, eles basicamente se alimentavam de pão, salada, peixe. Peixe. Vamos lá. Para comer pão. Vaiavô, e entrou El Beit HaParush, para a casa do fariseu, perushim, aqui é o plural, tá, gente? Parush, singular. São palavras que vocês já conhecem. Por enquanto, nada do que está no verso 36 é novo. Nenhuma palavra. Vayeshev, e se sentou ou se assentou, porque a mesa, se sentou na mesa, não seria na cadeira, não existia cadeira. Não é que não existia cadeira, as cadeiras não eram para as mesas. Por quê? As mesas eram no chão. Você se reclinava. O tronco, o rosto, ficava para frente da mesa, né? E os pés para trás. Não os pés para a mesa, os pés para trás. E você ficava reclinado próximo à mesa para você pegar as coisas, comer. E você virava para o outro para falar. Todo mundo ficava reclinado no chão.
Não sentado como índio, com perninha de índio, como se fala na escola. Alô. Não, reclinado. Com os pés para trás, os pés ficavam para trás, longe da mesa. E o rosto ficava próximo à mesa. Entenderam? Ok? Muito bem. B. Messibô. Messibô é a mesa dele, a sua mesa, a mesa do Parush. Mas Messibá, a palavra Messibá é uma mesa, vamos dizer, circular. É o tipo de mesa circular, ou seja, que as pessoas ficavam em círculo, né? Ficavam em círculo. Não é uma shulchan, uma mesa quadrada, não, é messibô, messibá, que vem de messiv, que quer dizer circundar, saviv, melhor dizendo, saviv, circundar, entenderam? Ok? Mesa chão, não tem cadeira. Não existe cadeira. A cadeira é o chão. E o bumbum não fica no chão. O bumbum não fica na cadeira. O que fica apoiado são os braços. Entendeu? Os braços que apoiam no chão. O tronco. Fica reclinado, gente. Entenderam? Ok? Verso 37. Não, a mesa, lembrando, essa mesa é uma mesa redonda, não era só o Parush e Yeshua. Existiam ali outros convidados, pessoas que eram da própria casa e outros convidados que o fariseu convidou. Esse é um dos poucos fariseus nos escritos nazarenos, nos evangelhos também, que são citados nominalmente. É muito difícil isso acontecer. Yeshua tinha uma certa aproximação. Por que eu digo isso? Porque o nome dele vai ser citado. Isso é muito incomum. É muito incomum o que vai acontecer nessa história. Porque esse fariseu, o anfitrião, ele é citado, seu nome é citado. É muito incomum isso. Outros fariseus que chamavam Yeshua, como Lucas capítulo 14, vocês vão ver lá, Lucas 14, um outro fariseu chama Yeshua. Não, o nome dele não é citado de jeito nenhum. Nem a mulher dessa história, o nome é citada, mas o anfitrião, o nome dele é citado. Isso é muito incomum. O que a gente pode entender disso é que ele tinha uma certa aproximação com Yeshua. Uma certa aproximação, né? O seu nome ser citado. Não é possível, alguma coisa tinha. Verso 37. Vai aprendendo. Verine, e de repente, Isha Rotaat, uma mulher pecadora, Bair, na cidade. Uma mulher pecadora na cidade. Uma mulher pecadora. Por que ela era pecadora? Alô? Que pecado ela cometeu? Alguma transgressão à Torá. Alguma transgressão à Torá. Aqui não fala que pecado é. O que a gente vai saber é que eram muitos pecados. Não era um pecado só. Eram muitos pecados. Tá? Agora, que pecados são esses? Aqui o texto não diz. Só que ela era pecadora e era conhecida nessa cidade, como uma mulher pecadora. Todo mundo sabia, todo mundo conhecia que ela era uma mulher pecadora. Todo mundo falava e todo mundo apontava o dedo para ela. Veka Asher, chamar, e quando ela ouviu Kihu Yoshev Bemizbah Bebeit Haparush, olha que fácil o texto, gente. Você já sabe a tradução. E quando ela ouviu que ele, Yeshua, estava sentado na Messibá, na mesa, Bimessibá, na mesa redonda, Bebeit, na casa, Haparush do fariseu. O
que é que ela fez? Vatikar tomou tselorit. Tselorit é uma tigela ou uma salva, como é que chama aquele prato grande? Aqui se encaixa mais uma tigela. Essa mesma palavra vai aparecer no livro de Melachim Aleph, de 1 Reis, se eu não estou me enganado, mas tem essa palavra no Tanakh, com certeza, igualzinho como está aí. Tselihot. Então, ela pegou uma tigela, shemen de óleo ou azeite. Esse óleo aqui, não existe outro óleo que não seja azeite de oliva. Shemen é azeite de oliva. Tem aqui. Não existia outro óleo em Israel. Não existia óleo de soja, nem óleo de girassol, né? O único óleo que existia era o azeite de oliva. Shemen Zait, azeite de oliva. Porém, aqui é dito que dentro desse óleo existe um elemento muito conhecido lá na Torá, chamado Hamor, da mirra, óleo da mirra. Então era azeite de oliva extra virgem, extraído, puro, e foi colocado mirra. Erev shel Shoshanim Netzena el habustam. Agora, mor besamim ulevona leragelech miftam. Mirra. Noite das rosas. Sair à noite com os seus pés caminhando como se estivesse com mirra e olíbano lá para o local das rosas, né? Que coisa linda essa canção. Então, shemen, o azeite, e a mirra. Então você perfumou o azeite. Você trouxe uma especiaria, você trouxe um perfume que é a mirra. Um perfume muito caro na época, inclusive. Era uma forma das pessoas utilizarem perfume, perfumar. Não existia na época perfume que tem hoje, que a gente passa. Não. Você pegava o óleo, o azeite de oliva, o óleo, e colocava alguma especiaria. E aí você passava no cabelo, as mulheres passavam no cabelo, né? Passavam nos braços. A gente encontra isso, por exemplo, no livro de Esther. Antes de se encontrar com um rei, elas tinham que passar por esse processo, né? Tinha que estar com o corpo cheiroso, né? Ungida, ou seja, derramar óleo nela, óleo com especiarias. Esse não é exatamente a fórmula que aparece lá em Shemot, que se ungia os sacerdotes, tá? Eram mais elementos, mas um dos elementos era esse, mirra. Aqui não tem nada a ver com aquele óleo da unção, nada a ver, tá, gente? Aqui é realmente um óleo perfumado, um óleo para perfumar, que geralmente se utilizava nos cabelos da pessoa, um pouquinho só. Hoje em dia nós temos um outro óleo em Israel que é muito famoso, muito mais do que esse, inclusive. Ele é o Shemen Argan, o óleo de argan. Shemen Argan. Muito famoso, os turistas, as mulheres principalmente, quando vão a Israel, é o que mais querem comprar, porque se encontra com muita facilidade, o Shemen Argan.
né? Hoje não se usa mais a mirra, você encontra a mirra lá, tá? Mas o que as mulheres mais querem é o óleo de argan, né? O cabelo, passar no cabelo. Passa no cabelo. Alô, hein? Mesma coisa é aqui também. Na época era isso. Era o argan da época, tá? Essa mirra. 7,38. Vatavô. Tudo fica mais fácil no hebraico, né? Quando você passa do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português, aí você vai ter unguento e umas coisas que ninguém entende exatamente o que é. Sim, unguento. Qual unguento? Entendeu? É mirra. O texto em hebraico é muito simples. Vatavô. E entrou. Vataamod me'aharav. E entrou e ficou em pé atrás dele. Atrás dele está o quê? As costas dele, ele está virado para a mesa. As costas e os pés dele, tá bom, gente? Observe que descreve aqui o texto exatamente como ficavam as pessoas. É perfeita a descrição de Lucas aqui. Porque quando se assentava à mesa, os pés ficavam para trás. Então ela veio por trás dele, ficou em pé parada, e o que é que tinha diante dela? Os pés dele. Lenohar, raglav. Então ficou de frente aos seus pés. Aqui, ó. Lenohar, de frente. Raglav, aos seus pés. Atrás dele e de frente aos seus pés. Vatever, e chorou. Vatever. Borré em hebraico, chorar, choro. Vatever, e chorou. Ela começou a chorar. Imagine a cena, né? Todo mundo ali comendo, de repente uma mulher entra. Até agora também eu não sei como, né? Ela conseguiu ter acesso a essa casa, sendo que, tendo em vista que ela era uma mulher pecadora, né? Ela teve acesso à casa. De repente a casa estava com as portas abertas. Ela simplesmente adentrou e começou a chorar. De frente para os pés de Yeshua, Yeshua de costas, ela começou a chorar. Vatahel, terrilá, começar, e começando, lixepor, a derramar, dimoteia, dimá em hebraico, quer dizer lágrima. As lágrimas dela, começou a derramar as lágrimas dela, chorando copiosamente. Esse choro é um choro de quê? É um choro de arrependimento, como nós vamos ver ao longo da história aqui. Ela realmente estava arrependida. E ela viu em Yeshua o quê? O que é que ela sentiu? O que é que ela via em Yeshua? O que todas as pessoas que o admiravam, que eram muitas, a grande maioria da nação de Israel o admirava, ouvia, se admirava. É isso que os evangelhos contam em todos os momentos, que as multidões se admiravam. Isso é mentira dizer que o povo odiava ele, isso é totalmente mentira, totalmente, é incongruente totalmente com a história dos evangelhos, não é nada disso. Tentaram os líderes religiosos colocar isso na cabeça das pessoas, que o povo de Israel odiava Yeshua. Isso é mentira. Quem odiava Yeshua eram os sacerdotes. Os sacerdotes e o sumo sacerdote. A liderança dos sacerdotes era quem realmente odiava Yeshua. O resto da nação, uns tinham inveja dele e outros amavam ouvi-lo. A grande maioria. Por quê? Porque ele ensinava a Torá. Sem rodeios, sem adições, sem coisas complexas. Não, eram parábolas muito bem formuladas, explicações muito bem dadas e principalmente tinha poder
porque ele vivia a Torá no seu mais alto nível, plenamente. Então as pessoas viam o que em Yeshua? Viam a Torá. Viam a Torá falar. Viam a Torá abrir suas páginas, seus rolos, e expor e plenificar aquelas palavras. Era isso que as pessoas viam nele. A autoridade. As pessoas viam nele ali a palavra do Eterno. Exato. Por quê? Porque a palavra do Eterno a gente só consegue ver. Ver! Eu não estou falando de ouvir, não. Estou falando de ver. A gente só consegue ver quando ela é praticada. Você pode ouvi-la, mas ver a palavra do Eterno é quando ela está em ação, gente. É por isso que Yohanan, quando escreveu o Evangelho, ele disse: a palavra se fez carne através de Yeshua. Por quê? Porque ele praticou a palavra plenamente. Então a palavra se fez carne. A palavra realmente apareceu. E nós estamos vendo a palavra. Não simplesmente ouvindo, como sempre ouvimos. Uma coisa é ouvir, outra coisa é ver a palavra. Como é que a gente vê a palavra? Através da prática dela. Você pode ouvir bastante uma coisa, mas você só vai ver aquilo concretamente sendo colocado em prática. Vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês. Muita gente pode falar para você sobre perdão, tem que perdoar. Mas quando é que você vai ver o perdão? Alô? Hein? Quando alguém realmente perdoar. Quando houver a prática disso. Não simplesmente a falácia, mas a prática. Quê? Muita gente fala em honestidade em ser honesto. Alô, mas como é que a gente vê isso realmente? Quando é que a gente vê a honestidade? No dia a dia, na prática. Quando a pessoa realmente abomina o roubo, abomina a tramamóia, a picaretagem. Alô, hein? É, exatamente. Honesto. Eu quero ver, eu não quero ouvir sobre honestidade. Sobre honestidade a gente ouviu aqui, nós brasileiros, nós ouvimos a vida inteira. Mas ver? Cadê? Você nunca viu, eu nunca vi. Okay? Tô falando dos políticos, eu nunca vi. Eu só ouço, mas não vê, a gente não vê. Porque não tem autoridade, ninguém tem autoridade. Ninguém tem autoridade para falar disso. Fala, mas quem é que acredita? Qual é o brasileiro de sã consciência que acredita? Até os dias, desde do primeiro até o último governante. Qual é o brasileiro que realmente acredita? Ninguém. Por quê? Porque nunca viu. Yeshua, as pessoas viam a palavra, viam a Torá. Então quando ela chora ali, porque ela está constrangida de estar diante de uma pessoa que vivia a Torá, que é a Torá. Como eu e você, se praticarmos plenamente, também somos. Quando nós praticamos a Torá, nós somos a Torá. Por quê? É a prática dela que está diante de todos. Quando você ajuda um necessitado ali que está precisando comer, está com fome, e você vai dar o alimento a ele, o que é que você fez ali? Você foi a Torá, gente. Você colocou a Torá em prática. A Torá se fez carne em você, na sua vida, naquele momento. Ok? Muito simples, né? As pessoas aqui complicam as coisas. Bom, ela viu ali a Torá. Por isso começou a chorar. Foi um choro de arrependimento. Porque ela tinha muitos pecados, como vamos ver na frente. Não me importa quais são os pecados dela. Ela tinha muitos pecados. E ela derramava as lágrimas, a lei reglava sobre os pés dele, sobre os pés de Yeshua. E é muito significativo ser sobre os pés, porque os pés simbolizam justamente o quê? O caminho. O caminho que trilhamos, o caminho de Teshuvá. O caminho puro. O caminho estreito, mas o caminho da vida.
pisar nos lugares certos, ou seja, fazer as escolhas certas. É muito significativo o texto aqui. Le minchot, e enxugava et hadimá, as lágrimas, me aleihen be saarot, sear é cabelo, sear. Olha, até cortei meu cabelo para ficar mais jovem, né? Tô mais jovem, não tô? Alô, né? Nem parece que eu já passei da quarta década, né? Nem parece que eu tô ainda na segunda década, terminando a segunda década, né não? Alô. Mas já passei da quarta, já dizendo, tô na quarta, né? Tô na quarta temporada. Iniciando a quarta temporada. Ai. Vamos lá. É bom, viu? Tô me sentindo melhor do que na terceira temporada. Vamos lá. E enxugando as lágrimas dela nos searote, nos cabelos roxados da cabeça dela, né? Só pode ser da cabeça dela. Mas o texto de Lucas é um texto muito parecido com o texto da Torá. Ou seja, uma linguagem bem infantil mesmo. Então, isso é comum na Torá também, você colocar nos cabelos da cabeça. Não precisa colocar da cabeça, todo mundo está entendendo que ela só pode estar enxugando os pés dele com os cabelos da cabeça. Mas a Torá também faz a mesma coisa. Se vocês lerem a Torá, vocês vão se lembrar que tem exatamente esse tipo de palavras que são colocadas, entre aspas, desnecessárias para a leitura. Mas é um tipo de linguagem infantil. Os cabelos da cabeça dela. Roxá, cabeça, roxá, a cabeça dela, no feminino. Vatishak, e beijar. Primeiro ela chorou, e as lágrimas, né? As lágrimas encharcaram o pé dele e ele não teve reação nenhuma, ele ficou quieto. Depois ela pegou os cabelos e enxugou. E aí depois começou a beijar etraglav, os seus pés. Machar é ungir. Vimos essa palavra semana passada. E a ungir, otan, eles, os pés, bachamen, no óleo. Naquele óleo que ela trouxe com mirra. Aí ela pegou o óleo, e o que é exatamente ungir? É pegar o óleo e derramar. E cobrir a região que está sendo derramada. No caso aqui, os pés. Os pés ficaram cobertos com óleo de mirra. Ela fez um tratamento, óleo da mirra, ou seja, o azeite de oliva com a especiaria chamada mirra. Ela fez um tratamento completo no pé dele, né? Ela lavou o pé, enxugou e depois ungiu com óleo. Ela focou totalmente nos pés de Yeshua. Ou seja, no seu proceder, no seu caminhar, no seu caminho, no caminho da Teshuvá, no caminho do arrependimento, no caminho da Torá. E ela estava arrependida, porque ela não trilhou esse caminho durante sua vida. Está arrependida. E ela viu em Yeshua um modelo de pessoa, de ser humano, que ela se constrangeu. Porque quando ela olhava para muitos seres humanos que se fingiam ser, entre aspas, santos, ela olhava para a sua situação e dizia, eu não me sinto constrangida. Por quê?
Porque aquela pessoa ali finge que é justo. Finge que é justa, melhor dizer. Finge que é justa. Mas eu vejo nas suas atitudes nada condizente com a justiça. A minha situação é exposta, todo mundo sabe. Mas muita gente é como eu, mas não é exposta. Finge que é justa. Ou não é como eu, também. Tem menos pecados. Mas finge, anda como se nunca tivesse pecado, transgredido. Agora eu olho para aquele homem, o proceder dele, o caminho que ele trilha, a forma como ele se porta, a maneira como ele se porta, o que ele ensina é totalmente condizente com as suas obras. Gente, o falar não leva ninguém a nada. Você pode até se emocionar com a palavra, com o dizer. Você pode até se encantar com a palavra, com o dizer. Mas a transformação realmente é através do exemplo, da prática. É a prática que ilumina. É a prática que ilumina. É a prática que torna a Torá viva. Baruch Hashem. Agora, vamos para o verso 39. Verra Parush, Asher Keraô, e o fariseu que o chamou, Le'echol ito, para comer com ele, Ra'a, viu, Ra'a, viu, Vaiomer, e disse, não disse abertamente, mas disse Elibo, para o seu coração. Disse ao seu coração. Ou seja, ele pensou apenas. Ele não expressou. Por que esse fariseu não fez isso? Porque esse fariseu, ao que parece, era uma pessoa, olha só, era uma pessoa que respeitava os seus convidados. Ele não ia desrespeitar Yeshua. Ele podia dizer a Yeshua isso abertamente, mas o que é que ele fez? Eu não vou desrespeitar ele na frente de outros convidados. Então ele falou ao seu próprio coração, ele pensou. Existem momentos que isso não é ruim fazer, gente. Existem momentos que é melhor você não falar determinadas coisas com a pessoa. Por quê? Porque ao falar isso, você poderá ofendê-la. Ainda mais ela estando em público. Se tivesse só vocês dois, aí sim, você falaria. Mas, quando está em público, a melhor coisa é não dizer, é não falar. Segurar a língua. Guardar a língua. Para não ofender a pessoa diante de outras pessoas. Porque o que é que ele pensou no seu coração? O que é que ele disse ao seu coração sobre Yeshua? Hayá Navi As Yadá Mihi Mahi Hanogat Bo Ki Eshet Het Ri. Bom, por ser ele um profeta, então conheceria, então esse Parush considerava Yeshua como um profeta. Até então, até esse momento, esse Parush considerava Yeshua não somente um mestre, mas um Navi, um profeta. Sendo ele um profeta, então saberia, conheceria quem é ela e o que ela e o que ou e como ela Hanogaat Bo, e como ela tocou nele. Que Eshet Het Ri, pois ela é uma mulher, pecado, pecadora. Qual o problema aqui? Vamos primeiro analisar. Ele pensou, bom,
ele é um profeta. Mas por que então ele não soube, ele não conheceu quem ela era? Ele não deveria imediatamente saber que ela era uma pecadora? E como ela conseguiu tocar nele? Porque se ele é um profeta, ele saberia que uma mulher está tocando nele. E uma mulher não poderia tocar num homem. Por quê? Porque a Torá diz que se a mulher estiver no período de nidá, tudo que ela tocar se tornará impuro. Até o local que ela sentar se tornará impuro até a noite. Até o pôr do sol. Porque ela está menstruada. Período de nidá, período de separação. Então ela não pode tocar por causa do fluxo de sangue, para não contaminar as pessoas. Isso, realmente, imagine isso, milhões de mulheres menstruadas lá no deserto, entendeu? Para não haver contaminação. Então, como você não vai estar perguntando à mulher, você está menstruada? Isso seria um absurdo, né? Seria uma falta de respeito. Até o dia de hoje. Você não vai perguntar a nenhuma mulher isso. Isso é um absurdo. Então, você evita tocar nas mulheres e também que elas toquem em você. Você evita. Evita. Então, como é que a mulher foi e tocou nele e ele não sabia disso e se livrou disso? E pior, ela é uma pecadora. O que torna também, a depender de que pecado ele está falando, torna as pessoas impuras todas que ela tocar. A depender do pecado. Né? Não é que o pecado é transmitido, mas depende de que pecado é esse que ele está falando. Então, é nesse momento que esse Parush, ele começa a desconfiar do que o seu coração já tinha dito para ele. Esse homem é um profeta. Esse homem é um profeta. Porque ele não só deve ter ouvido Yeshua, mas visto Yeshua, através dele, o Eterno operar maravilhas. Então, ele tinha Yeshua como um profeta. Mas agora, quando aconteceu esse caso, ele ficou pensativo. E ele ficou em dúvida. Será realmente que ele é um profeta? Yeshua nunca disse que era profeta. Mas as pessoas o consideravam. Alguns o consideravam mestre, outros o consideravam como profeta. Porque muitos diziam, somente um profeta pode fazer algo assim. Vaian, e respondeu, até que enfim aparece o nome dele na história. Vaian e Yeshua, e respondeu Yeshua, Vaiomer, e disse, Elav, para ele. Yeshua disse para ele quem? Para o Parush. Como era o nome do Parush? Está aqui, é isso que é muito interessante. Isso é uma coisa muito rara de acontecer. Aparecer o nome daquele que o convidou, é muito raro isso. Outras vezes não aparece, mas esse aparece. Shimon, nome muito comum, né? Até os dias de hoje em Israel. Shimon, nome também de um Talmide de Yeshua. Mas aqui não é o Talmide, com certeza. Aqui é o Parush. Aqui não é o discípulo de Yeshua, aqui é o Parush. Shimon, uma outra coisa que eu tô pensando, gente. Pera aí, esqueci de falar isso para vocês. Eu queria saber, e a resposta eu vou dar depois, o que eu acho. Mas eu quero fazer essa pergunta para vocês. Como é que Lucas sabia o que esse homem estava pensando no seu coração? Me diga. Como é que Lucas sabia o que esse homem estava pensando no seu coração? Não vai me dizer que Yeshua adivinhou ou decifrou o que ele pensava. Porque isso poderia ser feito através do Eterno. Não, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Né? De Yeshua saber os pensamentos do homem através do Eterno, por obra do Eterno.
Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Mas não é isso que eu quero dizer, não é isso não. Porque Yeshua, ele não saiu falando para as pessoas, ele não saía comentando para as pessoas o que acontecia, não. Ele não saía depois dizendo, olha, aquele homem pensou isso. Não, nada disso. E Lucas não estava presente nessa história aqui, não. Lucas não é uma testemunha ocular. Lucas depois foi colhendo essas histórias para poder registrá-las. Eu quero saber como é que Lucas sabia o que esse homem chamado Shimon estava pensando. Gente, a resposta está exatamente no que eu acabei de dizer. Como é que Lucas sabia, inclusive, o nome desse Parush, desse fariseu? Por que os outros não tinham nome? Porque ele ouviu a história. Olha, certa vez um fariseu o chamou para comer. Mas como é que esse fariseu ele sabia o nome? A resposta vai estar exatamente o motivo dele saber o que esse fariseu pensava. Ele conheceu o próprio fariseu. Shimon. Só pode ser isso, gente. E o Shimon chegou para Lucas e contou tudo. Porque somente Shimon poderia contar para Lucas o que realmente estava no seu coração, o que ele estava pensando. E ele contou tudo para Lucas em detalhes, por quê? Porque ele estava ali, ele era o anfitrião, ele viu tudo. Não a mulher poderia contar isso para Lucas, ou qualquer outro da mesa. Yeshua não foi, porque Yeshua não contava nada do que acontecia, e não teve nenhum contato também com Lucas. Lucas vem depois. Agora, o Parush e todos que vivenciaram histórias com Yeshua, todos estavam ávidos para contar as histórias, especialmente após sua morte. É quando alguém morre, alguém muito importante, aparece muito, até os dias de hoje, aparecem muitas pessoas contando histórias que tiveram com aquela pessoa, não é assim? Muitas pessoas. Por exemplo, recentemente morreu o nosso querido Pelé, né? O maior jogador de futebol de todos os tempos. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Se você nunca viu os vídeos de Pelé, assista e você vai constatar o que eu estou dizendo. O maior jogador de futebol de todos os tempos. Indiscutivelmente. Estou falando do jogador, não estou falando da pessoa. Depois que Pelé morre, você vê uma infinidade de pessoas que contam histórias sobre ele. Isso é normal. Sempre é assim. Quando uma pessoa importante morre, aparecem várias pessoas e elas contam histórias que viveram. E muita gente quer saber, muita gente que se interessa em saber. Quer saber como era, o que aconteceu. Tal. Mesma coisa aconteceu com Yeshua e muito mais. Então Lucas é um dos que começa a coletar essas histórias. Ele se interessa por esse personagem. Ele se interessa por Yeshua. E começa a coletar tudo que é história. Várias pessoas chegam a ele e começam a contar várias histórias. Os mesmos, inclusive, que contaram para eles, contaram também para Marcos. Ou seja lá quem escreveu o Evangelho segundo Marcos, para Matitiarro, ou seja lá quem escreveu e colocou o título Matitiarro, não sabemos se foi o próprio Matitiarro. Para Yohanan, esse sim parece ter sido ele próprio que escreveu, o próprio discípulo. Então, gente, na minha visão, Lucas só poderia saber nos detalhes o que estava pensando essa pessoa se a própria pessoa falou para ele. Porque nada disso aqui, e Lucas nunca reivindica isso, que teve inspiração divina, que o Eterno contou para ele. Só um nos escritos nazarenos, só um no Novo Testamento, conhecido Novo Testamento, reivindica isso. É o livro de Apocalipse. Quando Yohanan, ele diz claramente que recebeu toda aquela mensagem que veio do trono do Eterno, que passou para o seu filho Yeshua, que passou para o seu mensageiro, que entregou para ele todas as coisas. Então foi uma revelação. O restante, nenhum deles reivindica isso. Simplesmente ele diz, eu vou contar as coisas que eu ouvi, que eu fiquei sabendo, ou que eu vi, alguns vão dizer que viu, sobre Yeshua. Ouvimos falar,
né? Muitos viram e nos contaram, muitas testemunhas viram e nos contaram, e ele foi e escreveu. Por isso, essa é a resposta para ter aqui o nome desse Parush, algo muito raro. E você vê que é uma história que traz os mínimos detalhes, então só pode ter sido alguém que estava presente realmente no momento. Você observa que nenhum dos discípulos está presente, nenhum aqui é chamado e Yeshua em nenhum momento se vira para um deles. Yeshua, quando era convidado para um lugar assim, ele ia sozinho, porque era complicado você levar os 12 talmidim, a não ser que fosse convidado todos eles, mas quem foi convidado foi Yeshua. Quem? Com certeza. Então, Yeshua disse para ele: Shimon, davar li elecha, me diga uma coisa, davar li, fale para mim. Vaiomer, e disse: Daber, Rabi, fale, meu mestre. Fale, meu mestre. Diga, meu mestre, o que você deseja? Vaiomer, e disse: Noshé Errad, havia um credor. Noshé é aquele que tem um crédito, o credor. Ele tem um crédito, ou seja, alguém deve para ele. Noshé, o credor. Alguém deve para ele. Então, havia para ele Shnei, 2, Baalei Hov. Olha só, imagine. Ser um Baal é uma maravilha, mas depende do que você é, Baal, né? Ser um Baal é uma maravilha. Você é dono de alguma coisa, mas você é dono de quê? De uma mulher? Ou seja, você é casado com a mulher? Você é dono de um... Você é Baal, você é dono de um empreendimento? Você é dono de uma vinha? Isso aí é tudo bom. Mas o problema é ser Baal Hov, dono de um débito. O Ivrito é maravilhoso, gente. Donos de débito. Você é dono de quê, meu amigo? Eu sou dono de um débito aqui. É assim que o hebraico traz. É claro que no português ele não vai traduzir dessa forma. Ele vai traduzir devedor. Dono de um débito é um devedor. Mas eu coloquei aqui entre parênteses, donos de débito. Ou de débitos. Hov, devedor, Ha'erhad, o primeiro devedor, ele devia quanto? Hamesh meot, Hamesh é 5, meot é 100, centenas. 5 centenas, 500. De que? Kesef, de prata. Então, o primeiro devia 500 moedas de prata. 500 pratas são 500 moedas, não 500 quilos. 500 moedas de prata. Não 500 quilos, por favor. 500 moedas de prata. Um trabalhador contratado para um certo trabalho, ele recebia 30 moedas de prata. Era o pagamento mínimo padrão. 30 moedas de prata. Esse aqui devia 500 moedas de prata. Verhov tomou emprestado. Verhov e o devedor Hasheni, o segundo devedor, ele devia quanto? Hamishim. Tudo tá ligado a 5, tá vendo? 5 aqui, Hamesh, 5. No caso, 5 centenas. E aqui, 5 dezenas. Então, um devia 500 e o outro devia um zero a menos, 50. Hamishim. 50 moedas. Então, em 2 trabalhos aqui contratados, ele pagaria e ainda ficaria com sobra, se o homem não cobrasse para ele juros.
em 2 trabalhos ele pagaria. Esse aqui, em 20 trabalhos, né? Alô! 10 vezes mais. Um zero a mais. Verso 42. Vai a e respondeu: Quilo, como não Rissigá e Adam, como não alcançaram as suas mãos, Lechalem, para pagar, lo para ele, ou seja, como eles não tinham na mão como pagar, como as suas mãos não alcançavam quitar o débito. Olha a palavra novamente, mais uma vez em uma parábola, Yeshua traz essa palavra Shemit, ou o feminino dela, Shemitah, remissão. Não tinha como pagar. Então, o que é que o credor fez? Vai Shemet, redimiu. Maché, o empréstimo. Olha a palavra Maché. Essa palavra é a mesma Moshe. Mesma coisa. Mem, Shin e Re. Moshe. Porém, Moshe é uma palavra egípcia. Aqui, no hebraico, significa o quê? Empréstimo. Empréstimo. Isso é interessante, né? Em hebraico, o nome Maché, não é Moshe, é Maché, significa empréstimo. E se a gente pegar esse significado e relembrar a vida de Moshe, a gente pode dizer que Moshe foi emprestado ao Egito, né? Por 40 anos ele ficou emprestado ao Egito. Depois, por 40 anos, ele foi emprestado a Midian. Até que, finalmente, no seu último 40 anos, ele voltou para resgatar, para redimir o seu povo, o povo de Israel, e tirá-lo da escravidão. É interessante isso. Vamos lá. Então, ele redimiu o empréstimo e a dor da sua mão. Então, estava na mão dele a nota promissória, assinada pelos dois, selada pelos dois, um devia 50, outro devia 500, e o que é que ele fez? Ele redimiu da sua mão. O que é que ele fez? Ele rasgou. Vocês não devem mais nada. Mishneihem, dos dois. Se vocês quiserem saber sobre o que Yeshua está falando aqui, gente, é muito interessante. Está exatamente em Devarim, Deuteronômio, capítulo 15. Capítulo 15. É muito bonito. Ao fim dos 7 anos, Miketz Sheva Shanim, ao fim de 7 anos, farás a Shemitah, remissão, não só da terra, mas também dos credores, dos débitos do seu irmão. Este, pois, é o modo da Shemitah, que todo credor que emprestou ao seu próximo o quite, o pague, não a exigirá, né? Não o cobrará do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do eterno é apregoada a cada 7 anos, Shemitah. Do estranho a exigirás, mas o que tiveres em poder de teu irmão, a tua mão o quitará. A tua mão o quitará. Está escrito assim, a tradução é assim. Como está aqui. E a dor. Somente para que entre ti não haja pobre. Não empobreça o teu irmão, pois o Eterno abundantemente na terra te abençoará na terra que o Eterno teu Elohim te dá por herança para possuí-la. É muito bonito isso. O capítulo 15 de Devarim é lindo. Então, essas histórias, essas parábolas aqui que falam de débitos, Yeshua sempre traz isso. Porque ele está associando exatamente aos débitos que temos, as dívidas que temos.
e não conseguimos pagar diante do Eterno os pecados, as transgressões, e ele utiliza os débitos do dia a dia, coisas do dia a dia, negócios do dia a dia. Mas, na realidade, ele está tentando fazer com que as pessoas entendam como funciona a remissão da alma. Que é uma coisa que nós não temos como pagar. Não temos como resgatar nossa alma por nós mesmos. Somente através da Hesed, da graça do credor, que é o Eterno. O credor, que é o Eterno. Então ele redimiu, rasgou os dois. Aí Yeshua fala, Veatá, e agora? Eizé Mishneihem Yosif le ahavá otô. Quem é dos dois que acrescentará mais amor por ele? Yosif é acrescentar. Yosef. Quem é dos dois? Qual dos dois terá mais amor por ele, pelo credor? Qual dos dois acrescentará mais amor por ele, ao pé da letra? Qual dos dois vai acrescentar, vai ter mais amor ainda pelo credor? É uma pergunta simples. Vai Yaã e respondeu Shimon. Vai Omer e disse, Zehu é aquele, Lepi Mahashi... Rapaz, esse Shimon é uma figura, viu? Mahashaviti é aquele, será aquele, pela boca do meu pensamento. Esse Shimon é uma figura. Olha as palavras que ele usa. Pela boca de meu pensamento. Não pela... Eu não quero falar aqui. Da forma de eu pensar. O que no português seria o seguinte. Pelo meu pensar, né? Da forma que eu penso, eu imagino ser. É isso que ele quer dizer. Mas no hebraico tudo é muito interessante. Pela boca do meu pensamento. Não pela minha boca. Pela boca do meu pensamento. O meu pensamento falando. Asher é aquele que Shamat. Shemitah. Shamat. É aquele que foi redimido, aquele que foi mais redimido. Shamat lo hararbe. Harbe. Rabá é muito. É aquele que teve mais remissão. É aquele que foi redimido. É o que mais foi redimido. O que devia 500. Pronto. Vaiomer Elav. E disse para ele. Ken. Sim. Ken. Haratzta. Haratzta. Decretaste. Decretar. Julgar. Dar sentença. Que essas duas expressões querem dizer, juntas, separadas, eu traduzi para você. Ken é sim. Haratzta é uma palavra difícil, palavra nova, tá? Aparece no Tanar, uma vez também. No livro de Reis. Haratzta é um decreto. Você decretou. Você deu a sentença. Você sentenciou. Então, você decidiu. Um juiz que decide, ó, bateu o martelo. Essas duas coisas quer dizer, você decidiu bem. Boa decisão. Bom decreto. Você decretou certinho. Você decidiu certinho aí. Quem mais vai amar aquele credor é o que mais devia. Olha que interessante. Vai pen. Muito interessante, né? Vai pen. Só mais alguns minutos, tá, gente? Vai pen el ha-isha. E virou-se para a mulher. Vai valer a pena. E virou-se para a mulher. Vaiomer e disse. El Shimon. Para Shimon. Ele virou para a mulher, mas falou para Shimon. Haroe ata. Tu viste
Et haisha hazot, esta mulher, hine bati, perceba que eu entrei lebeiterra para a tua casa, o maim e água, lo natatá, não concedeste, não deste, leraglai, para meus pés. Verri, e ela, dimoteia, e ela, com as suas lágrimas, shafirá, lavou, araglai, lavou, ensopou, lavou, encheu, lavou meus pés, vatimar, e enxugou, et hadimá, as lágrimas, me aleihem, de cima deles, besaroteia, nos cabelos dela, mi neshikot pirá, com os beijos da tua boca, atalo neshaktani, não me beijaste. Eu cheguei e você não me deu um beijo, Shimon. Esse beijo, gente, é no Oriente Médio até os dias de hoje, isso é costume, tá? Costume. Os homens se cumprimentam com beijo no rosto, beijo no outro rosto, não é na boca, não, no rosto. É sinal de cumprimento, de afeição que você tem pela pessoa, né? Um amigo, um parente, um conhecido, e aí você tem afeição por ele, você dá um beijo nele, entendeu? Quando você o recebe. Não, eu cheguei na sua casa, você não me deu nenhum beijo da sua boca. Da sua boca, né? O beijo só pode sair da boca, né? Mas é a forma que... Verri, e ela, desde então, bati, que eu entrei, lo hadilá, não cessa, minashek et raglai, não cessa de beijar os meus pés, não para de beijar os meus pés. Atalo machartá beshemen roshi, você não ungiu no óleo a minha cabeça. Os convidados também não faziam isso, os anfitriões não faziam isso. Mas o que ele quer dizer é, tu não fizeste isso e ela fez. Tu não me beijaste, ela me beijou. Tu não ungiste a minha cabeça e ela ungiu os meus pés. Tu não lavaste os meus pés, ela lavou. Verri mashirá, né? Daqui minha palavra mashir, tá, gente? Significa só isso, ungir. E ela ungiu, ragilai, não se unge só a cabeça, ungir quer dizer derramar o óleo sobre alguma extremidade, pode ser até a mão, o pé, né? A orelha, qualquer um, não precisa estar falando todas as partes do corpo. Aonde derramou, quer dizer que ungiu. Machar raglai, ungiu os meus pés. Beshemen ramor, e com o azeite, com a mirra, o azeite da mirra. 47. Alken, portanto, ani omer al elecha, portanto eu digo para você, ratoteia ha rabot, os muitos pecados dela, nislehula, estão perdoados. Ki ahavatá rabá, pois ela muito amou, ela teve muito amor. E você sabe que o amor cobre os pecados. O amor cobre os pecados. O amor é a razão da existência humana. Quem nunca amou, nunca viverá para sempre. Na verdade, quem nunca amou, nunca viveu.
tem apenas o fôlego de vida. Uma coisa é você ter o fôlego de vida dentro de você, outra coisa é você viver. É você ter vida. São coisas diferentes. Todos que estão vivos têm o fôlego da vida. Mas não quer dizer que tem vida. Porque a Escritura sempre nos fala isso. Faça isso para teres vida. Guarde os mandamentos para teres vida. E se fizeres isso, terão vida. Ou seja, viverão. Porque uma coisa é você ter a neshama, o fôlego de vida. Uma coisa é o fôlego de vida. Outra coisa é a vida. Outra coisa é viver. Baruch Hashem. São coisas diferentes. Muita gente nunca viveu. Não sabe o que é. O que é a vida. Que a vida se resume na ahavá, no amor. Gente, o amor é o mais importante. O amor cobre as transgressões. O amor apaga os pecados. O amor apaga os erros. O amor perdoa. Baruch Hashem. O amor não mantém um relatório de erros. O amor nunca acabará. Porque o eterno é amor. Quem nunca amou, nunca teve o eterno dentro de si. Nunca. E aqui Yeshua diz que ela está perdoada. Por quê? Porque ela amou muito. O perdão veio por causa dela. Ela se arrependeu. Ela demonstrou amor. Saiu amor dela. Ela colocou o amor, não em palavras, mas em gestos e atitudes. Atitudes que comprovam realmente o amor. Ela fez por amor. Como é que Yeshua sabe disso? Como é que Yeshua sabe que esse gesto dela não é apenas uma emoção e é amor verdadeiro? Porque o mover do eterno que estava sobre ele o tempo inteiro o revelou. O mover, a presença do Todo-Poderoso na vida dele o revelou. Entenderam? O mi e quem? Asher meat mizar. Mizar é menos ainda do que meat. Daqui que vem miséria, tá, gente? Mizar, em hebraico, dessa palavra é que vem o português miséria. Misere. Vem de mizar. Mizar é uma coisa, é mísero. É algo bem pequeno. Mizar. Muito pequeno. Tem no Taná essa palavra, a palavra antiga. Só pode ter vindo do hebraico. Mizar. Meat mizar. É bem pouquinho. Bem pouquinho. Olha. E quem bem pouquinho nislachlo é perdoado, ahavato meat mizar. O seu amor também será assim, bem pouco. Por que ele é pouco perdoado? Porque o amor dele também é bem pouco. Então, aquele que é pouco perdoado, pouco também será o seu amor. Aquele que é muito perdoado, demonstrará também, esse vai demonstrar muito amor. Entendeu? Porque ele percebe que os pecados dele eram tantos. E por isso ele fica tão... Ele se sente tão devedor, tão devedor, tão devedor. Ele sequer se sente... ele tem certeza que ele não tem condição nenhuma de ser perdoado. Nenhuma. Ele reconhece isso. Por isso ele demonstra tanto amor. Essa é a gratidão do ser humano. Em saber que não merecia o perdão. E por isso jamais vai se negar ao Criador de obedecer um dos seus mandamentos. As pessoas ficam questionando os mandamentos do Eterno. Isso é um absurdo. Isso quer dizer que você não tem amor nenhum por Ele. E se você não tem amor nenhum é porque você não foi perdoado. Que você ainda não reconheceu os seus pecados. Que você acha que não precisa nem de perdão.
Mas aquele que reconhece que é pecador, que tem muitos erros, que errou bastante, esse é muito grato ao Eterno. E por isso, guardar Shabat é um prazer. Não comer carne de porco, como o Eterno diz, não tem problema nenhum. Se ele dissesse que era para eu subir uma escada de joelho de 1000 andares, eu subiria. E seria pouco pela quantidade de pecados, dos meus pecados. Com certeza. Mas ele não pede nada demais ao ser humano. Ele pede para o ser humano não comer carne de porco. Não comer frutos do mar. Não comer animal que não rumine e não tenha caço fendido. O que é demais nisso? Vaiomer, e disse Eleia para ela: Nislehu lach chatotair. Perdoados estão os seus pecados. Verraishivim, os que estavam assentados, e tô com ele, Bemessibá, na mesa redonda. Rehelu, começaram, Ledaber alibam, a falar aos seus corações, a pensarem. Mihu zerhagam soleach laonothu. Quem é ele que também perdoa as Avon, né? Onot é o plural de Avon. Avon é iniquidade. Onot, iniquidades. Quem é esse? Quem é ele que também perdoa as iniquidades? Não é Yeshua que perdoa as iniquidades, gente. Ele vai perdoar as iniquidades, os pecados que cometerem contra ele. Não é Yeshua em si que perdoa. Quem perdoa é o Eterno. Mas o que é que Yeshua está falando? Eu digo para você com certeza que o Eterno te perdoou. Yeshua está dando para ela, está dando a resposta para ela, porque foi revelado para ele no seu coração. Pelo mover do Eterno. Os pecados dela foram perdoados. O que é que Yeshua faz? Ele simplesmente diz para ela: os teus pecados foram perdoados. E quero terminar com isso. Vaiomer, e disse El Haishá, para a mulher: Emunater, a tua confiança, Roshiá Lar, trouxe salvação para você, trouxe libertação para você. Lehi, le shalom. Seguindo o que está na Torá, Ler le shalom, vai para a shalom. O que Itró disse para Moshe: Lehi, vá, le shalom, em plenitude ou para a plenitude. Percorra o caminho da plenitude, porque os teus pecados foram perdoados. Mas foram perdoados por causa da tua confiança, da tua fé e por causa do teu amor. O Eterno te perdoou. E Yeshua só foi um mensageiro, só deu a mensagem. Não é Yeshua que perdoou em si os pecados. Foi o Eterno. É o Eterno que perdoa os pecados. Mas você tem um mensageiro que confirma para você. Como os sacerdotes faziam quando as pessoas ofereciam sacrifícios. O sacerdote era o intermediário. Quando terminava o sacrifício, o ofertante dizia: terminou, cumpri a missão, quitei o meu pecado, quitou, tá tudo certo. Você chegou até o fim, você fez tudo certo. Pode ir para casa. Yeshua foi isso. Ele deu o resultado para ela. Você conseguiu. Você conseguiu. Baruch Hashem. Espero que vocês tenham gostado de mais um. Momento do Hebraico. Momento do Hebraico. Que maravilha, gente. Que o Eterno abençoe a todos. Passou um pouquinho do tempo aqui. Eu peço perdão, mas foram muitos textos, né, que nós vimos, analisamos. Amanhã nós temos Atos dos Emissários com o Moré Raimison, o papai Raimison, que inclusive você pode ajudá-lo. Tá vindo aí a Radassa, a filha dele, e fizemos uma campanha para
comprar fraldas e outros utensílios também que uma criança recém-nascida precisa, tá? Então, se vocês puderem ajudar aí no grupo do Telegram aqui, você tem um link da vaquinha e você pode ajudar o Moré Jaimson, tá bom? Mais informações sobre isso, quem quem não conseguir através da vaquinha, você pode entrar em contato com a gente aqui pelo e-mail techuvatotal@gmail.com e a gente passa mais informações de como você pode ajudar o nosso querido Moré Jaimson, o papai Jaimson, o violão de ouro. Quinta-feira nós temos rufem os tambores, com o Moré Renato de Prínzio, um pedacinho da Torá. E na sexta e no sábado nós teremos porções da Torá. No domingo nós teremos Entendes Tu o que Lês, o programa de perguntas e respostas com o querido Leniel, professor Leniel. E mais à noite, às 19 horas, nós temos com o professor Marcos Aurélio examinando os profetas, com a Haftará da semana, a parte dos profetas da semana, tá bom? Olha que maravilha, a terceira edição que já chegou e nós já mandamos para muitas pessoas que pediram, que solicitaram a terceira edição do livro. Aqui vem com dizer aqui, tá vendo? Incluindo o Sidur, tá vendo? Incluindo o Sidur, que eu vou mostrar para vocês aqui, que maravilha. Tudo isso você encontra aí olha aqui, ó. Tá vendo? Sugestão de celebração de Shabat. E aqui você vê o Sidur. Olha que maravilha, ó. Olha o Shema, olha que lindo, ó. Em hebraico, com a transliteração, com a tradução, com os cânticos do Shabat. Olha aqui, ó. Olha os cânticos. A Havdalah, tudo isso que foi compilado por nós aqui da Techuvá Total para você. Uma sugestão para você seguir até chegar ao encerramento, tá vendo aqui do Shabat, ó. Tudo isso está aqui nesse livro maravilhoso, esse livro que fala sobre o Shabat, de Gênesis a Apocalipse, tá? Com textos em hebraico, com a tradução, com a transliteração, que a nossa querida Raquel Castro fez para nós. Ela fez uma transcrição dos nossos estudos e está tudo aqui. É um manual completo sobre o Shabat. Tudo o que você precisa saber sobre Shabat. Se você ler esse livro, eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Esse aqui é um livro que você tem que ter em sua casa. Se você não puder adquirir, não tem problema, não tem problema. Você pode vir aqui, ó. Tá vendo aqui? O QR Code. No grupo da Techuvá Total no Telegram. Lá tem de graça para você. É só você baixar em PDF o e-book. Você tem exatamente o que está aqui nesse livro. Tudo que está aqui, tá bom? Se você quiser a versão impressa, a terceira remessa chegou e já terminou. E tem muitos irmãos que pediram e já estão aqui na espera pela quarta remessa, que também já foi solicitada junto à editora, tá? Tá chegando. Existe, então, alguns que vão chegar que ainda não foram... não tem donos, né? Então, se você quiser, eu não sei quantas vezes nós vamos pedir, só vamos pedir se as pessoas nos pedirem, não vamos fazer impressão de livros, né? Não. Então, se você quer ter, você manda um e-mail para nós aqui, ó, com o seu nome completo, com o seu endereço, e aí a gente te passa as informações, tá bom? Como é que funciona, tá certo? A gente responde para você. Um grande abraço para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde. Um beijo no seu coração. Boa noite a todos.
Será que tem alguém ainda aí? Alô? Tem alguém aí? Já foram todo mundo dormir? Será que já foram dormir? Já foram dormir, né? Não, tem gente aí ainda? O que vocês estão fazendo ainda aí, pessoal? Vão dormir, gente. Vão dormir. Acordar cedo da manhã, gente. Eu, hein?